gente recebe uma entrevistada aqui no nosso estúdio, Márcia Kellner Polizuk, brasileira que vive em Israel, atua ativamente na luta pelo resgate dos reféns mantidos ainda pelo grupo terrorista Hamas. Tudo bem, Márcia? Bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu estou honrada de estar no Oeste com elas, que é um programa incrível, que eu, como mulher, só posso parabenizá-las. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, o tema é importantíssimo, obrigada pela força. A gente quer saber, a princípio, como está essa situação dos reféns, quantos acabaram sendo libertados depois dessa negociação do Trump com o Hamas, com essa interferência dos Estados Unidos, ainda há reféns mantidos pelo Hamas, a expectativa de resgatá-los com vida? Então, com vida, graças a Deus, os reféns que estavam com vida, que a gente tinha ciência, eram 20. Os 20 últimos, eles, através do acordo que você já citou, foram trocados, né? Tem uma semana e meia, e a gente tem hoje ainda 5 reféns em corpos, né? E a gente, para o povo de Israel, é muito importante fechar esse ciclo. As famílias estão esperando, faz parte do acordo, e o Hamas, como de costume, não está cumprindo o acordo, e eles têm mandado a cada 2 dias um corpo, às vezes mandam um corpo que não é o corpo do israelense, um corpo de um palestino. Então as famílias estão continuam há mais de 2 anos vivendo essa tortura de não ter um sepultamento digno, né? Então nós continuamos na luta por esses últimos 5 reféns. Mas não pode ser porque eles não sabem onde estão os corpos desses 5 reféns, que, enfim, por isso que não estão mandando? Olha, ou ainda é moeda de negociação? Moeda de negociação do negócio que já está fechado. Então, eles tanto sabem que eles disseram que não sabiam onde estavam 15, que eram 15 corpos. E cada 2, 3 dias aparece um. Até teve uma gravação de uma rede que mostrou a própria Cruz Vermelha, que fez um desserviço esses 2 anos, uma coisa horrorosa. Tinha até que mudar, eu acho, a igreja devia exigir que tirassem o nome Cruz Vermelha, porque é uma vergonha. A ONU e a Cruz Vermelha são 3 vergonhas mundiais. Eles enterraram o corpo e desenterraram para fingir que estavam achando ali naquele minuto. Meu Deus. Tem imagens disso. É interessantíssimo vocês olharem a vergonha que esse grupo terrorista propõe de mentiras. Então, eles estão fazendo uma tortura psicológica, né? E vai aparecer. Eles sabem onde está. Não à toa, terroristas mesmo. O antissemitismo, né, está crescendo no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas a gente viu diversas pessoas nos Estados Unidos, na Europa, promovendo, infelizmente, o antissemitismo. Na sua visão, como que nós podemos combater esse tipo de visão, esse tipo de atitude? A única forma de combater é com informações, com fatos, com verdade, que é muito do que vocês fazem em relação a esse assunto e de todos os outros. Eu só posso agradecer em nome do povo brasileiro, né, que assiste a vocês, trazer informações fidedignas, fontes, né, fidedignas, e informar a população, né, que é justamente o contrário do que esse governo está fazendo. Né, desinformando, se aliando a ditaduras, né, e passando para a população dados e fatos que os terroristas do Hamas divulgam, né, e isso gera o antissemitismo, né, isso gera uma revolta, né, que a gente está cometendo genocídio, a fome, tudo isso está comprovado que não está acontecendo, mas as pessoas só têm acesso a essa informação. E aí, com essa história dessa desinformação e da mentira, do fake news, rodando e sendo legitimado por autoridades, gera o antissemitismo, uma responsabilidade em relação ao povo e é uma irresponsabilidade, é uma incongruência, né? Eu não tenho nem palavras. Mundial, né? E assim como a gente citou a importância que imagino que tenha sido essa ajuda do Donald Trump nas negociações, claro, com Netanyahu ao lado, o quanto, por outro lado, a falta de apoio do governo brasileiro, de posicionamento, de declarações, e até muito pelo contrário, as declarações são terríveis, Exatamente. Janja com o lenço da Palestina, Free Gaza e Palestina, e também não assinar o acordo de amizade Brasil-Israel, prejudica e fere ainda mais a nossa comunidade judaico-brasileira. Você tocou exatamente no ponto, né? Você cita o Trump, mas
Somos muito gratos ao Trump, mas não foi só o Trump, ele sozinho não conseguiria fazer. Os países árabes se aliaram e exigiram do Hamas, e foi só assim que o acordo saiu. Então, ao invés dos outros governos pressionarem o Hamas, que foi a primeira vez que o Hamas foi pressionado, para que eles devolvessem os reféns e assinassem o acordo, o que esse governo fez, por exemplo, o do Brasil, ficou pressionando Israel que terminasse com a guerra, ignorando os reféns. Nenhum momento ele citou os reféns, inclusive tinha refém brasileiro, Michel. Sim. Tivemos 4 assassinatos de jovens na festa, né? Que não foi citado, não foi ajudado, não foi homenageado. É como se isso não tivesse existido. Assim como ele não cita o massacre. Foi, depois do Holocausto, a maior tragédia já acontecida. Então, em um dia, foram assassinados, mutilados 1.500 civis, bebês, mulheres grávidas, idosos, nas suas casas, né? Então, assim, isso foi ignorado. E aí fica pedindo um cessar-fogo, sabendo que o cessar-fogo só vai acontecer se a gente tiver os reféns de volta. Então, assim, aí se assina, mas mesmo assim eles não cumprem. Então, toda essa retórica, toda essa situação que a gente foi exposto, prolongou a guerra e prorrogou o possível acordo. Aí o acordo acontece agora, quando o Trump entra e os países árabes exigindo que o Hamas faça parte deles. É a primeira vez, isso já poderia ter acontecido há um ano atrás. É uma pena, porque são vidas, né? São os nossos soldados jovens, altruístas, patriotas, que pisando em ovos numa guerra urbana. A gente tem jovens sem braço, sem perna. É uma loucura, é um trauma nacional. Mas isso é muito triste, né? Eu só posso acreditar que o nosso presidente tem algum, sei lá, ele age como se fosse um antissemita, né? Infelizmente é o que parece, né? Eu tento falo bastante, né? Inclusive, esse mês eu escrevi para uma revista de brasileiros em Israel, uma matéria, né? Recebo muito presente, tem uma loja chamada My Deal Joy, que está sempre me mandando presentes, porque, enfim, eu sou uma pessoa que falo pela comunidade, mostrando os horrores e mostrando o crescimento do antissemitismo, né? Que isso foi uma coisa que me pegou assim, eu fiquei chocada, porque de repente virou cool ser antissemita, né? E aí, com o stamp de aprovação de faculdades renomadas, de chefes de Estado como o nosso, né? Então, eu até questiono no meu artigo, será que o antissemitismo está voltando ou ele nunca foi embora? Entende? E ficou ali anestesiado. Mas pensando nisso tudo, qual a percepção do povo israelense sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e como ele conduziu, né, durante a guerra Israel? Boa, tenho essa curiosidade também. Então, Israel é uma grande democracia, né? E eu tenho muito orgulho disso. E são opiniões diversas, né? O que eu acho mais interessante é que existe uma unanimidade em relação aos êxitos do Netanyahu no meio dessa tragédia toda que a gente viveu. Porque o ataque ao Irã, postergando com muito mais margem, né, de segurança para o mundo, o enriquecimento de urânio, que não é um problema, não é um risco para Israel, é um risco para esse planeta. Então, um país que pouca gente sabe, do tamanho de Sergipe, o Israel é menor do que Sergipe. Eu pergunto para as pessoas, é do tamanho da Argentina, as pessoas não têm noção que é um país que em 6 horas você cruza cabo a rabo. Olha. Então, um país como esse, com um exército, conseguiu atacar o Irã, e conseguiu postergar esse enriquecimento que é um risco para o mundo, porque eles têm responsabilidade zero, compromisso zero com leis internacionais. Esse mesmo governo do Netanyahu foi atacar o Líbano e fez a mesma coisa com o Hezbollah. Então, o Hezbollah hoje é muito menor do que ele era, e o Hezbollah é um risco para o mundo, para o Brasil, inclusive. Então, assim, é um país desse tamaninho, preocupado em iluminar o planeta e, obviamente, a própria segurança, porque o que a gente passou em outubro 7, a gente não pode passar nunca mais, né? Então, assim, críticas existem, muitas, né?
Mas, nesse momento, existe uma celebração muito grande à volta dos reféns. A gente entende, assim, eles como nossa própria família. Foram 2 anos de muito sofrimento. Eu que vivo na Praça dos Reféns todo sábado, me solidarizando com as famílias, traduzindo para português, para que o mundo possa entender o que a gente está passando, né? E forçar, né? O próprio governo Trump, eles foram até lá. Então, pedir, implorar para nós, para o povo judeu, a vida de cada um, cada vida é muito importante, né? Então, assim, todo mundo estava envolvido, o país inteiro estava envolvido. Então, esse momento é um momento de celebração da volta deles, de cura dos traumas, de tentativa, pelo menos, Um alívio. e de luta. Ainda estamos, né? Eu estou aqui com o meu broche, ainda estamos lutando pela volta, agora são 5, né? Enquanto esse ciclo não se fechar, a gente não vai estar tranquilo. E vocês não vão deixar para trás nenhum deles, né? Vão até o fim para, no mínimo, poder virar a página dessa história que vai ficar marcada de qualquer forma para sempre, né? Eu também já ganhei aquela minha correntinha que tá Bring them home now. That's it. Traga eles de volta para casa agora. Já, mas esse já levou 2 anos. Pois é, mesmo assim. É uma loucura, né? E algo que É os uma outros loucura. países devem também é se colocar no lugar. Já imaginou uma invasão dessa também aqui? É muito difícil a luta contra o terrorismo, né? Como será que a gente ia se sentir, né? Dá para entender, porque Israel prometeu com Netanyahu dar a resposta à Se eu altura. mesmo no carnaval, tivesse no carnaval, chegasse, Deus, saísse que matando isso? E para além da celebração, sabe? Porque eram jovens Estuprando, dançando, decapitando, era, sabe? Aí queimando. depois entraram na casa das pessoas Meu e Deus. fizeram uma coisa assim. A gente viu aquela cena horrorosa do pai fugindo e a gente viu ele sendo assassinado e depois o cara abrindo a geladeira como se não fosse nada. E aí tem gente preocupado. Tem gente aqui nas faculdades, inclusive brasileiras, fazendo movimentos pró-Hamas. Eu não posso entender. O nosso total. presidente se recusa a chamar o Hamas de um grupo terrorista. Isso é de um absurdo, né? E a comunidade judaica, ela é grande no Brasil e ela é importante, muito. entende? Então, assim, é muito triste e revoltante. É uma falta de respeito, de solidariedade. Eu queria aproveitar o gancho do que você falou e dar uma dimensão, né? Porque, como eu falei da dimensão do país, né? Do tamanho, né? Então, assim, esse ataque, nós somos 9 milhões, né? 1.000 famílias, 1 a cada 1.000 Sim. teve ligação com esse massacre. Ou o membro da família foi assassinado, ou foi vítima de alguma forma, né? Escapou, ou refém. Então, é um país em trauma, pela dimensão do país. Então, e a dimensão do massacre, de como foi. Então, todo mundo alocado em outros lugares do país, o choque, o trauma, então o suicídio, né? O trauma dessas pessoas. E você ignorar isso é uma loucura. E mesmo os Porque o reféns ataque não envolvidos, acaba né? ali, né? Os que lá estavam, os que... Eu vi uma moça que ela se fez de morta num bando de corpo morto em cima. Exatamente. Gente, como é que você se recupera disso? Nunca mais. É exatamente isso. Mesmo os Você tocou reféns exatamente no envolvidos, ponto. né? Exatamente no ponto. Psicologicamente e fisicamente. E você banalizar isso enquanto líder, né? Você está incentivando a violência. E é uma irresponsabilidade, porque aí na hora que acontece uma tragédia, você não sabe de onde que veio, né? Então, assim, essa desinformação é uma desinformação perigosa. Não é um produto de cabelo, é uma filosofia. Quase É uma criminosa. filosofia. Então, assim, é o culto à morte. E eu queria colocar uma coisa que eu tenho falado muito para o não-judeu. O problema do Hamas, ele começa com Israel e com os judeus, que é o vizinho. Mas ele segue. Ele segue para o cristão, ele segue para o evangélico, né? Só serve o muçulmano radical. Então, assim, camiseta, não pode. Aparecer o seu rosto, não pode. Então, assim, as pessoas que estão gritando isso, o grupo LGBT, né? Israel é a maior democracia do Oriente Médio, a maior parada gay que tem é em Tel Aviv. Vai ser gay lá em Gaza. Vai. Dá um pulinho lá para você ver o que te acontece. Eles jogam pelo edifício, tem imagens, e todo mundo pode ver, tá na internet. Paula, Jogam. a última para a gente encerrar. Não, eu ia comentar que agora a eleição do prefeito de Nova York... Loucura. A gente viu vídeos na internet de um grupo de muçulmanos falando que é a única religião que existe, que é a única religião que tem que ser promovida e que todas as outras pessoas são infiéis, né? Então, a gente está vendo um ponto de... um estado, uma cidade
coração do capitalismo, o coração do mundo livre, elegendo justamente um muçulmano e que está colocando as outras pessoas assim radicais indo lá promover realmente preocupação isso. da Europa casada essa invasão, com uma né? antissemita que posta, porque ela é design gráfica, Você viu? que Ela é posta tipo- as coisas de pessoal do Hamas. Ela é tipo Onde a gente vai geração parar? Z, Aonde a gente vai parar? Onde a gente vai... Isso é uma loucura, gente. E você vê que a desinformação é tão importante, tão perigosa, que eu tenho uma vez, eu estava comentando, quando teve o acordo, eu estava comentando com um grupo de amigos que o Hamas, o Israel é vítima. A gente tem que colocar isso na cabeça, assim, muito claramente. Com certeza. E essas pessoas, meus amigos, que só se informam pela grande mídia, estavam falando, não, mas Israel atacou um hospital, Israel fez tal coisa. Eu falo assim, mas isso é informação do Hamas. Você confia em informação de terrorista? Isso tá errado, gente. Esquece isso. Vocês têm que colocar na cabeça que Israel é vítima. Esquece as outras informações. Tem que levar a sério o que Israel informa. E os ataques de Israel até hoje são resposta, né? Eu queria colocar mais uma coisinha para vocês, que eu acho que vai muito de acordo com o que você acabou de falar. De encontro, desculpa, meu português está uma beleza. Ontem mesmo, na Oeste, o Major Rafael Rosenstein deu uma entrevista. E ele fez um livro, Guerra de Narrativas. E está indo muito bem, é best-seller. Tem as imagens dessa entrevista. É best-seller. E é no muito Arena Oeste com o Silvio Navarro. É muito isso mesmo, né? Essa narrativa de que tem fome, de que tem o genocídio e que não tem nada que a ver, né? O Hamas tá com a comida lá, não entrega, rouba, vende, e tem reportagens, né? Inclusive da BBC, indo lá filmar, mostrando que a comida está lá. Então, assim, essas mentiras que acabam sendo divulgadas de forma como se fossem verdade, só prejudicam o processo. E aí vai essa flotilha, esse rapaz, isso é uma loucura. A deputada, acho que é de Fortaleza, não sei, não tem nem de pirona lá na cidade dela, ela vai doar em Gaza quando está lotado de comida lá. Agora, e o genocídio que está acontecendo agora no Sudão? Né? Então está todo mundo em silêncio. Nós precisamos denunciar isso tudo e lutar contra a falsa informação. Com certeza. E só porque a Márcia citou, eu gostaria de pedir aqui mais uma vez para a gente exibir a entrevista que foi ao ar ontem, ao vivo aqui na Revista Oeste, Arena Oeste, comandado por Silvio Navarro. Recebeu o Rafael Rosenstein, que já é uma figura bastante conhecida. Nós já o entrevistamos também em diferentes ocasiões. Ele que é porta-voz das Forças de Defesa de Israel, fala com muita clareza, é super bem informado. Uma entrevista que, se você não acompanhou ontem ao vivo, vale a pena acompanhar, fica à disposição aqui no YouTube da Revista Oeste. Também queria saber da sua parte, Márcia, como que o povo... A guerra não acabou, né? Como está a expectativa para que ela termine em algum momento? Se há muito medo ainda em Israel, como o povo israelense faz para se recuperar de mais esse duro golpe, o de outubro do 7? Como faz para tentar manter o ânimo, não entrar em depressão, não viver escondido, morrendo de medo, deixar o país, esconder que é israelense? Então, é uma pergunta interessante. As pessoas me perguntam muito isso. É um país muito seguro, é um dia a dia muito bacana, você poder andar na rua com joia, telefone, computador no trem. Então, assim, sempre atento, né? Sempre pensando com o broche, atuando, indo na praça no sábado, a praça é lotada, a Praça dos Reféns em Tel Aviv, exigir a volta dos reféns, mostrar solidariedade à família. Medo, a gente não tem medo, a gente tem a sirene que toca quando tem algum ataque, a gente vai para o bunker, né? Isso, graças a Deus, tem diminuído bastante, não tem acontecido mais, por conta do acordo. Estamos acreditando muito nesse acordo, entendendo que os países árabes e os Estados Unidos vão ter a capacidade de montar um governo, ajudar a montar um governo que o Hamas não participe em Gaza, que não seja um governo de um grupo terrorista. Claro. Agora, eu queria colocar aqui uma coisa que o pessoal fica falando, coitadinho do pessoal lá de Gaza, nós lamentamos todas as mortes, nós cuidamos para que, durante a guerra, para que isso seja minimizado, eles recebem bilhetes para sair daquela área, telefonemas, isso tudo está comprovado, não é uma conversa, né? São dados. Mas o mais importante é o mundo entender que 80% da população de Gaza celebrou e concorda com o ataque de outubro 7. Então, o sistema de educação
tem que mudar. E o mundo precisa acordar que Gaza é um problema do mundo, que o mundo tem que olhar para lá e parar de cobrar de Israel e pensar em como ele se protege do fundamentalismo islâmico, o mundo, né? Porque o bonito de qualquer país é o que a gente tem no Brasil, a nível do povo, né? É essa grande unidade, o que a gente tem em Israel também, né? Cristão, árabe, a gente tem árabes em Israel, juízes no governo, médicos, então essa é uma grande democracia que todo mundo vive com harmonia e respeito. E assim deve ser. A sua fé, a sua religião, cada um, eu brinco muito assim, cada um na sua, Deus não é de todos. Né? Eu acho que é por aí, né? E que a gente possa viver com harmonia e celebrar a vida. Né? Que a vida passa tão rápido. Queremos paz, né? Pode parecer clichê falar isso, mas... Não é nada clichê. Terroristas não é nada clichê. É muito importante que as pessoas cuidar entendam. Da família, é pedir muito, ter uma liberdade, não ser atacado, não ser estuprado, não ser sequestrado, não ser morto, ser torturado, meu Deus. E a família Bibas, as crianças, como é que o Lula não fala nada sobre isso? É um absurdo. Ele é persona não grata em Israel, né? Graças a Deus. Né? Só em Israel? 2 bebês e uma mãe. E a gente teve esperança até o dia que eles mandaram os corpos, inclusive o corpo da mãe mandaram errado, né? Você imagina, mandaram o corpo errado. Os 2 bebês, como é que o mundo ficou quieto? É como se nada tivesse acontecido. Eles mataram com as próprias mãos. Nossa Senhora, é muito... É uma loucura, gente. É isso que eu falo, eu pergunto, né? O antissemitismo estava só adormecido, porque é um espantoso. Realmente, a gente vê como algumas pessoas agiram depois do horror. Então... Mas eu queria aproveitar o tempo aqui para dizer uma coisa para vocês. O Brasil adora Israel. Lula, você não representa a galera. Não. Entendeu? O Brasil adora Israel. E Israel adora o Brasil. Então, assim, eu ando em Israel com a minha filha falando português, o pessoal fica assim, ai, que língua maravilhosa, que língua é essa? Ai, eu adoro o Brasil. Eu já fui a Morro de São Paulo, eu já fui ao Rio, eu já fui à Bahia. Eles adoram. E a gente vê o brasileiro em Israel. Então, assim, existe um amor entre os países e existe uma troca que tem que continuar existindo de tecnologia, de medicina, sabe? O intercâmbio cultural e o intercâmbio de tecnologia tem que crescer. E apesar disso tudo. E a gente tem que fazer a nossa parte. Ai, que bom saber disso, que apesar do presidente Lula fazer, né, fazer essas declarações que nos envergonham no Eu sinto mundo muita todo, vergonha. O povo de Israel entende que ele não nos representa. Amém. A gente adora os israelenses também, povo unido, que valoriza a família, gente bom caráter, super trabalhadora, já é parte aqui do nosso país, a gente encontra sempre, tem inúmeros amigos judeus, um mais gente fina, divertido que o outro, inteligente. É muito bom escutar isso, gente. Oi, Eu como, também viu? tenho muitos amigos judeus, amigos próximos que amo. E acabei ficando mais próxima da colônia judaica aqui por fazer tantos vídeos Sim, defendendo. a Julie já fez, vai lá na rede social da Julie, você vai ver a quantidade de vídeos que ela já fez, inclusive com as camisetas que ela ganha, o apoio todo que ela dá. Só posso te agradecer, é um momento de solidão, um momento de tristeza, a gente está se recuperando, você perguntou como é que está o povo resiliente, as ruas, os restaurantes lotados, o turismo, eu recomendo. É imperdível, tanto a parte religiosa, a parte histórica, a praia, aí o futevôlei está lá, os brasileiros estão lá. Então, assim, é muito bacana ver que o povo entende que, infelizmente, é parte da nossa história, né? Não é a primeira vez que isso acontece, se Deus quiser, é a última. Sim. Mas a gente olha para cima, olha para frente, não fica se lamentando. Não, mas isso é do povo judeu, né? Isso aí eu ouvi, porque a minha mãe, ela é uma coisa, antes da gente terminar, minha mãe é Jewish wannabe. O sonho da minha tá mãe... muito engraçado essa expressão. Não, mas ela é. Jewish E a wannabe. vida inteira, tudo que eu falava, se eu falava qualquer coisa, também você, papai e mamãe, ele falava assim, minha filha, olha os judeus, o que eles passaram? Eles saíram e construíram e ganharam o mundo. Isso mesmo. Ela sempre falou isso. O povo judeu nunca fica se lamentando. Imagina se fosse você que tivesse acontecido, que perdesse toda a família. Você ia estar o quê? Eles não foram assim, não. Eles saíram e ganharam o mundo. Olha, é por aí. Eu queria É o leão encerrar. de Israel? Da minha parte, eu queria colocar isso que você está falando, eu acho tão bacana. A minha avó, que chegou da Polônia sem falar uma palavra, e a família se estabeleceu no Rio e cresceu e floresceu, e todos nós super gratos ao Brasil e atuando no Brasil, né? Eu sou a única que fui-me embora.
entender o que é Israel, viver um pouco disso com a minha família. E o que eu acho interessante é pensar de que essa galera vai para lá e fica querendo impor a religião deles, impor a cultura deles e negar a cultura, né, do local, né? E a gente se integrando à sociedade aqui, formando liderança. No mundo inteiro, no mundo inteiro, né? com pra certeza. Onde o judeu foi. Agora, sobre essa resiliência, eu queria fazer uma homenagem especial aos reféns, os ex-reféns. Por favor. Semana seguinte que eles chegam em Israel, ainda subnutridos, traumatizados, em vez de pegar um avião para o Havaí e para uma praia, eles vão para a praça. Pedir para o povo, para a gente continuar lutando pela volta dos 8 corpos, dos 10 corpos, antes eram dos outros 20. Então, assim, essa solidariedade, essa unidade, esse patriotismo, eu queria muito trazer isso aqui para vocês, expressando o orgulho que eu tenho da minha segunda identidade, que é israelense, eu sou judia brasileira, e de falar para o Brasil, gente, vamos agarrar nossa bandeira e vamos ser patriotas e vamos lutar pela verdade e lutar por um futuro melhor, por um presente melhor, né? Porque esse povo é um povo maravilhoso. Com certeza. Eu estou aqui procurando algumas das frases que eu conhecia também. Por exemplo, Hashem Adonai, que quer dizer... tem aquela de Deus abençoe Israel, Deus te abençoe, né? Seja louvado, Deus também. Estava procurando aqui um muito obrigado também em hebraico. Todarabá. Todarabá. Todarabá meu de coração para vocês, em nome do povo de Israel, agradecendo especialmente a você, todas essas coisas que você fez e vai continuar fazendo. Eu não tinha Instagram, até eu viralizar na praça, falando como a gente se sente sobre a Cruz Vermelha, sobre o governo. Aí eu abri o Instagram justamente para informar de alguma forma, né? Passar para vocês o que está acontecendo de verdade. Perfeito. E olha, toda a nossa solidariedade, conte com a Revista Oeste, a gente não vai deixar essa história se calar e ser abafada e nem Lula vir querer se posicionar por nós de forma alguma, viu? Conte com esse canal de comunicação, boa sorte para todo o povo israelense, são bem-vindos aqui no Brasil e proteção, né? Que Deus ajude a encerrar essa história realmente. Amém e amém. Todarabá. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.